Boa noite, meus queridos alunos. Sejam bem-vindos à nossa sala virtual. Como vocês estão em casa, cuidando da saúde, cuidando da família, estudando bastante. E nós estamos aqui unidos, né? Tentando fazer o melhor para cada um de nós. Então, eu vou trazer para vocês algumas dicas, né? Para dar continuidade ao nosso aprendizado, aos nossos estudos, né? Nós tivemos, então, até agora o exame físico geral, vocês tiveram um rendimento excelente no exame físico geral, e agora nós vamos dar continuidade com o exame físico do aparelho circulatório. Depois nós vamos trabalhar o respiratório e o abdômen, que são os conteúdos que ainda faltam para finalizar a nossa disciplina. Eu gostaria que vocês se atentassem a essa aula, mas essa aula ela vai ser mais de orientação a vocês em relação ao que vocês não podem deixar de estudar, tá? Nós vamos trabalhar e ainda dando continuidade a esse conteúdo aqui do livro da Alba Lúcia, que vocês já conhecem como o livro de vocês de cabeceira, andam com ele aí todos os dias, é um companheiro de vocês. Essa aula está no capítulo 9 e está totalmente disponível na biblioteca virtual. Lembrando também que nós temos os vídeos, né, da Alba Lúcia, que vai nos ajudar muito no aprendizado também desse capítulo. Os objetivos desse tema são revisar a função, anatomia e fisiologia do aparelho circulatório, conhecer os passos para a semiologia e anamnese, o que eu tenho que fazer, o passo a passo, conhecer os sinais e sintomas mais importantes e conhecer a semiotécnica, como eu vou avaliar o aparelho circulatório. Esses são os nossos objetivos, então vocês vão estudar no livro, o capítulo 9, buscando absorver o que nós estamos falando aqui nos objetivos. E para iniciar, eu gostaria que vocês estudassem um pouco, revisassem, porque vocês tiveram isso muito bem nos outros períodos, a função, né, do aparelho circulatório ou cardiocirculatório, que é levar sangue oxigenado com nutrientes e hormônios aos tecidos e remover o sangue com CO2 e metabólicos, segundo Alba Lúcia, 2016. Então, essa é a principal função, né, do aparelho. Eu gostaria que vocês também revisassem a musculatura cardíaca é importante, né? Todos os mecanismos que envolvem aqui para o bom funcionamento do coração, como por exemplo a musculatura cardíaca, ela precisa estar capacitada, né, para fazer o bombeamento. Nós temos também as coronárias, e se a gente tiver alguma obstrução, por exemplo, nas coronárias, nós vamos ter lesão cardíaca, como por exemplo no caso dos infartos. E a outra coisa que vai também ser responsável pelo funcionamento ideal deste coração são os impulsos elétricos, que a gente vai observar isso num exame que chama ECG, mais na frente. Mas se nós não tivermos o impulso elétrico, o coração não faz o bombeamento mecânico. Então, são mecanismos que vai interferir depois, que vai refletir nos sinais e sintomas, caso eles tenham alguma deficiência. Outra coisa que eu preciso que vocês se atentem em relação aos marcos anatômicos. Os marcos anatômicos no tórax são importantes para avaliar tanto o sistema respiratório quanto o cardiocirculatório, cardiológico, né? Então, nós vamos ter que estudar bastante essas linhas, tá? E no cardíaco, nós vamos usar muito essa daqui, a linha external média e a linha hemiclavicular. Precisamos ter em mente sempre essas duas linhas, tá? Então, a linha que divide a clavícula ao meio é chamada de hemiclavicular, com H, que é de meio, e a linha external nós vamos usar bastante. Essas linhas aqui, vertebral, escapular e essas axilares, a gente vai usar mais no respiratório, mas vocês precisam já começar a estudá-las, tá? É importante para fazer a avaliação lá na frente. Aí, quanto aos sinais e sintomas, vocês vão ver lá no livro que os sintomas podem se originar do próprio coração, né? De um reflexo direto, como por exemplo a dor torácica, no caso de uma obstrução cardíaca das coronárias,
E nós podemos ter também reflexos de outros órgãos que vão sofrer pelo mau funcionamento do coração. Isso vocês vão ler e vão entender, depois nós vamos discutir melhor nos fóruns. Lembrando que essa é só uma direção para estudos, tá? Sintomas cardiológicos importantes que nós vamos avaliar. Nós temos alguns sintomas, gente, no aparelho cardíaco que tem muito a ver, que são também os mesmos sintomas que nós vimos e estudamos no exame físico geral. No exame físico geral, os sintomas eles são diversificados e podem estar ligados a várias questões, não é isso que a gente viu? Mas alguns são muito específicos do cardíaco, mas também estão presentes em outros, como por exemplo a dispneia. Normalmente, uma insuficiência cardíaca, o paciente vai ter a dispneia. E essa dispneia também pode acontecer no caso de uma insuficiência respiratória, específica do respiratório, né? Então, é por isso que ela está no exame físico geral. Eu gostaria que vocês atentassem lá no livro da Alba Lúcia, tem explicando detalhadamente os sintomas que são comuns no exame físico geral, mas que são muito específicos do cardio. Então, dispneia 1, gostaria que vocês estudassem a fundo as definições de dispneia aos grandes esforços, médios esforços e pequenos esforços e a dispneia de decúbito. Nós vamos também estudar a dor torácica, que a dor torácica cardíaca é diferente da dor torácica, tem uma diferença da dor torácica respiratória, né, do respiratório. Palpitação, que é um sintoma bem específico do cardíaco, edema e síncope e cianose. A síncope é o desmaio, mas vocês vão estudar lá melhor sobre essa terminologia também. Localização da dor de origem cardíaca. Quando nós falamos aqui da dor torácica, eu só trouxe essa imagem para ajudar vocês a entenderem que onde nós temos esses pontos rosas, são locais onde a gente pode ter reflexo de dor, caso de ter dor precordial. Quando nós falamos de dor precordial, nós estamos falando de dor dessa região do precórdio, onde se encontra o coração. A dor cardíaca pode ser pontual nessa região, mas ela pode refletir para essas outras regiões, inclusive na região epigástrica, ou não, ou a gente pode ter também um problema, uma dor cardíaca que tenha somente algum reflexo mais distal. Vocês vão estudar isso também. O edema, nós já vimos sobre o teste de Godet, que vocês já estão expert no teste do Godet. E esse aqui é só um exemplo de edema cardíaco. Nós discutimos isso também, que o edema cardíaco ele tem tendência de ser bilateral, né? São iguais nos dois membros e ele pode subir o edema até a região sacral e às vezes até abdominal, é comum, em caso de insuficiência grave, né? Cardíaca. Em relação aos sintomas, nós temos específicos para esse aparelho cardíaco, fadiga. Nós também temos sintomas relacionados ao tipo morfológico, que vocês vão ler lá, nível de consciência, ascite e os sintomas que se refletem nos membros, como, por exemplo, a perfusão periférica. E nós aprendemos que a avaliação da perfusão periférica, a gente avalia na palpação e inspeção e nós observamos o tempo de enchimento capilar, né? Então, isso vai ser também muito ligado à avaliação cardíaca. Eu gostaria que vocês também estudassem bem isso. Em relação ao exame físico propriamente dito, nós vamos ter inspeção, palpação e ausculta. Nós não temos percussão no aparelho cardíaco e não faz sentido percutir o coração, tá? Não traz dados importantes para a gente. Então, nós temos a inspeção. Na inspeção, eu trouxe 2 exemplos, mas nós vamos ter mais itens para inspeção. Mas eu trouxe a estase jugular, que vocês precisam entender bastante, dar uma lida no conteúdo, e nós vamos discutir isso tudo depois nos fóruns, nos exercícios, ok? Então, a estase jugular, que é o aumento, né? Uma estagnação de volume sanguíneo nessa jugular devido à insuficiência cardíaca, devido à insuficiência do bombeamento cardíaco, que causa um encharcamento dessa jugular. E aí ela aumenta de volume, e isso é possível verificar
num paciente que está sentado a 45 graus. Ele vai inchar, vai aumentar, vai ter um volume maior nela e significando uma insuficiência cardíaca. Outra coisa que nós vamos observar no precórdio, né? Lembra que o precórdio é a região aqui que envolve o coração, é o ictus cordis, que é este ponto que se encontra no quarto ou quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular. Lembra que a linha hemiclavicular é essa que divide a clavícula? Então, entre 1, 2, 3, 4, quinto espaço intercostal, em algumas pessoas nós podemos encontrar no quarto. Nós temos o ictus cordis, que é o ápice do coração, a gente chama de ponta do coração, é o maior contato que nós temos do coração com a parede torácica. Então, nesse local, nós podemos observar na inspeção se tem vibração desse pulso aqui. Se tiver, que é o pulso apical, que nós chamamos de pulso apical, se tiver vibração do ictus cordis, nós vamos apenas anotar, não significa que seja patológico. Em relação à palpação, aqui ó, no mesmo lugar, no quarto ou quinto espaço intercostal, nós vamos usar a técnica palpatória dos 2 dedos, indicador e médio, para tentar sentir o pulso como nós, que é o pulso apical, como nós sentimos o pulso radial, né? E bem na localização do ictus cordis, só que nós vamos relatar como sendo pulso apical, do ápice do coração. E dá, inclusive, para contar, assim como nós contamos o pulso radial. E outra coisa que nós vamos verificar na palpação com as mãos espalmadas, como nós aprendemos, a propedêutica, é com as mãos espalmadas, nós vamos perceber na região torácica anterior vibrações. Essas vibrações são chamadas de frêmitos, que significam uma patologia cardíaca chamada sopro. Isso também tem lá na alba lúcida, depois nós vamos discutir um pouco mais. Mas nós só vamos sentir o frêmito com a palpação quando ele já está, o sopro é um sopro mais avançado, tá? E tem um nível que vocês vão ver lá, que nós, a partir desse nível que nós vamos sentir. E aqui é só o exemplo da palpação do ictus cordis, que nesse caso está palpando com o indicador, mas normalmente é mais fácil de sentir o indicador e o médio. E fica na linha hemiclavicular, no quinto espaço intercostal, bem próximo ao mamilo. No homem é fácil de ver, né? E finalizando, nós temos a ausculta, que é com o auxílio do estetoscópio, que nós vimos, e a gente vai entender agora os focos de ausculta cardíaca. Esses focos, gente, precisam obrigatoriamente seguir uma sistemática rigorosa. Nós vamos seguir como uma receita de bolo, passo a passo. Não posso começar a auscultar esse foco para depois auscultar esse. A nossa técnica precisa seguir essa sistemática, tá? Começando aqui do lado direito, no superior e descendo. Então, segundo espaço intercostal à direita, nós temos o foco aórtico. Segundo espaço intercostal à esquerda, o foco pulmonar. Esse foco tricúspide, algumas literaturas trazem quarto espaço intercostal, mas eu gostaria que vocês utilizassem o que nós temos aí na alba lúcida, que eu acho mais correto. Nós temos a base do apêndice xifoide, né? O apêndice xifoide é esse, então o tricúspide se localiza na base do apêndice xifoide, provavelmente no quarto espaço intercostal, ok? Mas ele fica na base do apêndice xifoide. Então, é um foco muito bom também de ser auscultado. E o último foco é o mitral, que fica na linha hemiclavicular à esquerda, lembra que nós vimos agora há pouco? Por isso que a gente precisa lembrar dos nomes, né? Linha hemiclavicular à esquerda, no quinto espaço intercostal. 1, 2, 3, 4, quinto espaço intercostal, nós temos o foco mitral. E finalizando, nós temos um foco aqui chamado foco acessório ou ponto de Erbe, que é excelente também para ausculta em alguns pacientes, e ele é chamado de acessório ponto de Erbe. E ele fica no terceiro espaço intercostal. Então, esses são os espaços que nós vamos aprender a ausculta. Vocês vão fazer isso lá no simulador, no laboratório. Também nós temos alguns sons, vocês vão receber um exercício aí que vai ter um pouco de som também para vocês entenderem esses sons cardíacos, mas precisamos estar afiados nessa sequência.
E aqui é só um exemplo, né, de como fazer a ausculta. Então, o aórtico começa sempre aórtico, pulmonar, tricúspide e mitral. Nota que o mitral é o único que está na linha M, tá? Todos os outros estão na linha paraesternal, ou seja, próximo ao externo. E essa na base do apêndice tifoide. Podemos auscultar com o paciente deitado, que é o padrão, ou também sentado, é possível. O que nós vamos avaliar, então, na ausculta? A regularidade dessa bulha, se ela é arrítmica ou não, se ela tem, o pulso é constante ou não, né? Se essas bulhas têm 2 tempos ou mais de 2 tempos, então é no mínimo tum-tá. Esse é o som que nós vamos auscultar quando colocar o esteto. Então, tum-tá, tum-tá, tum-tá. Percebem que a primeira bulha ela é mais grave e a segunda bulha é uma bulha mais aguda. Isso porque elas se referem à abertura e fechamento das válvulas cardíacas. E eu gostaria que vocês estudassem para a gente discutir depois qual válvula abre e qual válvula fecha no momento de cada bulha cardíaca. Tá? Isso é importante para a gente entender os sons. E a intensidade normofonética, ou seja, um som normal, se ela é hiperfonética, se é muito alto, ou se ela é baixa no hipofonética. Então, esses são os itens mínimos, amigos, queridos alunos. Muito obrigada. E que vocês vão, eu espero que essa aula tenha dado um pouco mais de direção para vocês estudarem o capítulo e depois discutirmos no fórum e também fazermos exercícios, tá? Só deixando a última tela, relembrando os objetivos, que são esses que nós falamos agora, tá? E eu quero agradecer a atenção de todos e tenham ótimos estudos.